Muito se tem debatido sobre a descrição física de Severo Snape de uns tempos pra cá, mas quais foram as palavras que os livros e outros textos escritos pela própria autora da saga usaram para descrever o Snape? E mais importante do que isso, qual é o significado dessas palavras? Bora analisar tudo isso? Lumos Maxima! E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia, depois dos rumores sobre o possível casting de Papa Essiedo como Severo Snape na série de Harry Potter, os debates se aqueceram na internet e desde então muita gente tem falado sobre a descrição física de Severo Snape. Bom, eu já falei pra vocês sobre a importância da caracterização do Snape não só pro personagem dele, mas também pra narrativa da história toda. Se você ainda não assistiu esses vídeos, eles estão aparecendo aí na tela em sequência pra vocês. Corre lá para assistir, caso você ainda não tenha visto. Mas nesse vídeo aqui, eu me propus a mostrar algumas coisas mais para vocês. Primeiro, a origem do personagem do Snape e a maneira como que a própria autora pensou o personagem. Segundo, o que os livros falam sobre a aparência física de Severo Snape. E terceiro, o que a própria autora escreveu sobre a aparência do personagem em textos oficiais que estão fora dos livros. A ideia desse vídeo surgiu por causa de 2 comentários que foram feitos aqui no canal. Quando eu li esses comentários, eu achei que eles resumiam bem alguns argumentos que estão sendo usados aí pela internet afora. Eu sei que eu tinha falado pra vocês que eu não falaria mais sobre o assunto, mas enfim, eu me enganei, eu errei, fui moleque e eu não consegui cumprir o que eu prometi, mas é isso, né? Ninguém é perfeito, nem tão pouco eu sou. Foi mais forte do que eu. Mas vamos lá, eu vou começar mostrando pra vocês a origem de Severo Snape, ou seja, como que a própria autora pensou o personagem. Vejam só, tem um vídeo curto publicado pelo canal oficial de Harry Potter no YouTube, onde a gente vê o diretor Chris Columbus, que dirigiu os 2 primeiros filmes de Harry Potter, falando sobre a escolha do Alan Rickman como Severo Snape. No vídeo, ele conta que J.K. Rowling tinha mostrado pra ele uns esboços iniciais do Snape. E aí, ele achou que os desenhos lembravam muito o Alan Rickman. Columbus disse que foi como se o personagem tivesse sido feito pra ele. Ali ele teve certeza que o Alan deveria ser o Snape. Agora, vejam só os desenhos mencionados pelo Chris Columbus. Os primeiros desenhos do Snape feitos pela autora J.K. Rowling. Não precisa dizer nada, né? Eu acho que tá bem claro aí como que a autora imaginou ele, não tá? Essa é definitivamente a origem do personagem do Snape. Além disso, se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí na internet, vocês vão encontrar 2 matérias que falam sobre a pessoa que teria inspirado J.K. Rowling a criar Severo Snape. Eu vou deixar os links dessas matérias na descrição do vídeo para vocês conferirem depois, porque aqui nesse canal eu trabalho com fontes e não com as vozes da minha cabeça. E além de trabalhar com fontes, eu também gosto de mostrar para vocês onde vocês podem encontrar tudo o que eu encontrei. Porque eu não quero transmitir a imagem que eu sou a fonte suprema de conhecimento de Harry Potter, porque eu não sou. E nenhum outro canal nesse YouTube é. Mas vamos seguir. Como eu ia dizendo, segundo o BBC News em 28 de dezembro de 2001 e a Western Mail em março de 2011, J.K. Rowling criou o personagem de Severo Snape se inspirando no antigo professor de química dela, o Sr. John Nettleship, que era famoso entre os alunos dele por seu estilo rigoroso e severo. Agora vejam só as fotos do professor Nettleship. Esse foi o homem em quem J.K. Rowling se inspirou para criar o personagem do Snape. Eu preciso mesmo dizer o quanto que esse cara lembra as descrições do Snape? Não, né? Isso tá estampado na cara de todo mundo. E aproveitando que eu mencionei aí as descrições físicas de Severo Snape, vejam só o que os livros dizem sobre a aparência dele. E no meio disso, a gente vai analisando também algumas declarações da própria J.K. Rowling sobre o personagem. E aí eu mostro pra vocês os 2 comentários que eu mencionei que eu recebi aqui no canal. Vejam só como que o livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal descreve Severo Snape. Harry, que estava começando a se sentir aquecido e cheio de sono, olhou outra vez para a mesa principal. Hagrid tomava um grande gole de sua taça. A professora Minerva conversava com o professor Dumbledore. O professor Quirrell, com aquele turbante ridículo, conversava com um professor de cabelos negros e oleosos, nariz de gancho e pele macilenta. Então, nesse momento, o livro apresenta 3 características marcantes na aparência do Snape: os cabelos pretos oleosos, o nariz de gancho e a pele macilenta.
Beleza? Ok, agora vamos para um trecho de um texto oficial escrito por J.K. Rowling. Nesse texto ela fala sobre os vampiros do universo dela e no fim do texto ela fala sobre o Snape. Eu vou deixar o link desse texto na descrição do vídeo também. Por muito tempo houve um boato persistente de fãs de que Snape poderia ser um vampiro. Embora seja verdade que ele tem uma palidez doentia e às vezes é descrito como parecendo um grande morcego em sua longa capa preta, ele nunca se transformou em um morcego. E aí agora eu vou mostrar pra vocês o primeiro comentário que eu recebi, saca só. Mas pele pálida quer dizer pele branca? Pele negra também pode ser pálida, mano. Galera, eu já vi esse argumento milhares de vezes pela internet afora, na tentativa de fazer as pessoas acreditarem que a cor da pele do Snape não é descrita claramente nos livros de Harry Potter. E esse nem é o caso do mano que mandou o comentário aí, ele deixou isso bem claro nas respostas seguintes dele quando a gente trocou uma ideia. Mas eu tô vendo muita gente aí, na maior cara de pau, usando esse argumento para tentar incutir a ideia de que nos livros a cor da pele do Snape não é apresentada claramente, ou seja, como se a pele do Snape fosse apresentada de forma indireta apenas. Mas eu vou provar para vocês de forma definitiva que sim, a cor da pele do Snape é apresentada claramente nos livros. Aguenta aí que eu já mostro para vocês. Mas vejam, falando sobre a tal da palidez, é óbvio, gente, que a palidez não é uma condição exclusiva de pessoas brancas. Mas aqui eu não vou falar de orelhada, eu não vou falar de acordo com as vozes da minha cabeça, eu vou falar com embasamento. Tem uma matéria publicada no O Globo que se chama A Dermatologia Precisa Se Preparar para Tratar a Pele Negra. Essa matéria foi publicada em 22 de setembro de 2020 e vejam só o que ela diz. A palidez, que pode ser indicação tanto de anemia como de redução do fluxo sanguíneo e da oxigenação, tem outra aparência nos negros. A cor muda, fica meio marrom acinzentada, explica a doutora Lynn McKillen Grant, professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade Howard e presidente da Sociedade da Cor da Pele, que promove a conscientização e a educação dessas variações. Entenderam? Então é óbvio que uma pessoa negra fica pálida também, mas é diferente de uma pessoa branca ficando pálida. Pomba meu, eu sou negro, minha mãe é negra, e tem gente na maior cara de pau querendo me dizer como que um negro fica pálido. Putz, calma lá, eu sei como que eu fico pálido. Eu sei como que a minha mãe fica pálida. Eu sei como que a minha avó fica quando ela fica pálida. Eu vi isso a minha vida toda. E mais, isso é confirmado pela própria medicina, como a gente acabou de ler aqui. Não é confirmado por mim. Mas sabe o que é óbvio pra mim também? Quando a J.K. Rowling diz que o Snape tinha um aspecto pálido, ela tá se referindo ao fato de que sim, ele era um cara branco. Ah, não tá convencido ainda? Tá bom. Vamos ver então o significado das palavras usadas para descrever o Snape. No original em inglês, o livro de Pedra Filosofal diz o seguinte, ó. Professor Quirrell, in his absurd turban, was talking to a teacher with greasy black hair, a hooked nose and sallow skin. Vocês sabem o que significa sallow skin? Significa pele amarelada, muitas vezes indicando falta de vitalidade, problemas de saúde ou uma condição médica subjacente. E foi exatamente por isso que J.K. Rowling disse no trecho do texto dela, que a gente acabou de ler, inclusive, que Severus Snape tinha uma palidez doentia. O termo sallow skin é usado com frequência para descrever uma pele que não possui uma cor rosada ou vibrante, saudável, que geralmente é associada à boa circulação e ao bem-estar geral. E sabe como é que esse termo foi traduzido para o português? A gente leu há pouco aqui, foi traduzido como pele macilenta. E qual é o significado de pele macilenta? E mais uma vez, eu não estou usando as vozes da minha cabeça para dizer o significado. De acordo com o dicionário online Aulete, pele macilenta é uma expressão que se refere a uma pele que não tem brilho ou viço e que pode ser pálida, lívida ou descorada. Então assim, é sério mesmo que vocês acham que uma pele negra não tem brilho ou é descorada? Por favor, sejam honestos comigo. É sério mesmo que tem alguém aqui que quando leu Harry Potter pela primeira vez e viu a descrição do Snape, achou que ele era um camarada negro? Durante todos aqueles vídeos que foram feitos por uma galera aí sugerindo atores para o papel do Snape na série, vocês viram alguém sugerindo um ator negro para o papel?
Acho que não, né? Então, vamos parar de usar esse papo furado de que pessoas negras também podem ficar pálidas, porque no caso do Snape, isso não cola. Isso é um insulto à inteligência das pessoas. Tá vendo como é importante saber inglês? Conhecer a obra na sua língua original e ler os textos que a autora escreveu, que infelizmente não foram traduzidos para o português? Pois é, o inglês hoje em dia é uma necessidade, galera, não é mais uma coisa extra. E se você tem vontade de aprender inglês, você precisa conhecer o método B-Way do professor Jonas Bressan. Com o método B-Way, o aprendizado é certo. Tem link aí na descrição, inclusive tá rolando uma super promoção de Natal na B-Way. Quem clicar agora no link vai receber um descontaço para começar a aprender inglês agora. Corre lá e aprende logo inglês, porque se você não sabe ainda, você já saiu muito atrás. Mas voltando aqui. Putz, você ainda não tá convencido, né? Você ainda acha que os livros de Harry Potter e a autora da saga não deixaram claro que Severo Snape era branco. Você continua achando que isso só foi apresentado de forma indireta nos livros. Ok, meus amigos, do fundo do meu coração e com todas as melhores intenções dessa nada mole vida. Como fã e pesquisador da obra de Harry Potter, eu posso dizer que qualquer pessoa que diga pra vocês que a cor da pele do Snape não foi apresentada de maneira clara na obra, das duas uma. Ou essa pessoa não conhece ou não se lembra muito bem da obra, ou 2, a pessoa tá fazendo o famoso malabarismo pra tentar negar algo que o próprio cânone oficial de Harry Potter confirma. Vejam só esse trecho de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Isso tá no capítulo 28. A pior lembrança de Snape. Snape tinha apontado a varinha diretamente para Tiago. Houve um lampejo e um corte apareceu em sua face, salpicando suas vestes de sangue. Ele girou. Um segundo lampejo depois. Snape estava pendurado no ar de cabeça para baixo, as vestes pelo avesso revelando pernas muito magras e brancas e cuecas encardidas. Muita gente na pequena aglomeração aplaudiu. Sirius, Tiago e Rabicho davam gargalhadas. Pernas muito magras e brancas. Ah, mas a versão em inglês diz pallid legs, que seria pernas pálidas. Ah, claro, isso porque o Snape estava tão espantado que até as pernas dele ficaram pálidas, né? Mas você tá certo, isso não apresenta de forma absolutamente clara que ele era branco. Aliás, você entende muito mais da semântica da língua inglesa e portuguesa do que a própria Lia Wyler, que traduziu brilhantemente os livros de Harry Potter do inglês pro português. Gente, desculpa, mas esse trecho de Ordem da Fênix não poderia ser mais claro. Não tem nada de indireto aqui. E mais, são tantos elementos apontando a cor da pele do Snape, desde a própria origem da criação do personagem, os desenhos da autora, as descrições nos livros, as descrições em outros textos oficiais e a escolha meticulosa das palavras usadas tanto no texto original quanto na tradução, que não dá pra dizer que a cor da pele de Severo Snape é dita de maneira indireta nos livros. Isso tá absolutamente claro, vamos parar com essas manobras só pra tentar embasar o que não se pode ser embasado. Então assim, de coração mesmo, se você realmente gostou da ideia de ter um Snape interpretado por um ator negro, beleza, só chega na moral e diz assim: cara, eu curti a ideia, eu acho que ela pode ser boa, mesmo sabendo que o ator não tem nada a ver com as descrições do livro. Pronto, é um direito seu e de qualquer pessoa gostar do que quiser gostar. Mas não vem com esse monte de papo furado, sem embasamento nenhum, que vem simplesmente das vozes da sua cabeça, esperando que as pessoas vão engolir isso, porque elas não vão. Eu já falei isso antes. Todas essas manobrinhas são um insulto à inteligência das pessoas. Então assim, é bem simples. A menos que J.K. Rowling amanhã ou depois dê uma declaração dizendo que Severo Snape a partir de agora é um personagem negro, não existe embasamento canônico nenhum que justifique uma mudança tão drástica como essa. E mesmo que ela dê uma declaração como essa, a gente vai saber que ela tá indo contra o próprio cânone oficial pré-estabelecido por ela mesma. Ela pode fazer isso? Pode, é óbvio que pode. A obra é dela, ela faz o que ela quiser. Mas as pessoas vão ter também o direito de discordar e de criticar isso se elas quiserem. Também é sempre importante reforçar que só porque a gente não gosta da ideia de um ator negro interpretando o Snape, não significa que isso nos dá o direito de ir perturbar o cara, o ator, né, pedindo pra ele não aceitar o papel ou atacar ele de alguma outra forma. Esse é o trabalho dele.
E ele tem todo o direito de aceitar e de trabalhar em paz. E mais importante do que isso, o cara é um ser humano como todos nós. Então vamos tratar as pessoas bem, como a gente gostaria que elas tratassem a gente. Agora, o outro comentário que eu recebi foi esse aqui, ó, do Pedro Henrique. Inclusive, o Pedro Henrique deve ser muito fã aí de The King of Fighters, ó. Porque ele tá com a fotinha de perfil do Kyo Kusanagi, que é o personagem principal aí do jogo. Muito top, mano. Eu gosto muito de The King of Fighters. Olha só o que ele disse. Bruno, eu adoro seus vídeos, meu mano, e tô sempre aqui e concordo com tudo o que você disse. Não tinha visto esse vídeo ainda, só vi agora. Mas a aparência do Ranhoso é tão importante assim? Pergunta honesta mesmo. Porque eu vi que ele é mencionado 1.698 vezes nos livros, mas só tem a descrição física dele 7 vezes. Eu realmente não sei o que pensar. Se puder responder, eu agradeço. Valeu. Mano, muito obrigado pelo apoio e obrigado pela pergunta honesta, tá? Mas ó, a resposta da sua primeira pergunta tá na sua própria pergunta. Você percebeu o que você fez? Você usou um apelido que foi dado ao Snape justamente por causa da aparência dele na história. Justamente por causa da maneira como ele foi descrito. Percebe como que a aparência dos personagens faz parte da construção deles? Isso é muito óbvio, cara. Faz parte de quem o personagem é. Quando um personagem tem uma descrição como o Snape tem, não é à toa. E você acabou de demonstrar isso ao chamar ele de Ranhoso, ao invés de Snape. Mas se você quiser saber mais sobre como que essa mudança no Snape pode interferir na percepção da narrativa original da história, tem um vídeo no canal onde eu falo disso e o vídeo já apareceu na tela aí pra vocês. Tem link na descrição também. Corre lá pra você ver, porque eu não vou repetir tudo isso aqui. Agora, sobre a segunda parte do seu comentário, primeiro de tudo, você falou um número tão exato, assim, com tanta certeza do número de vezes que o Snape é mencionado nos livros, que eu fiquei curioso e eu fui conferir isso, cara. Eu não me aguentei. E veja, o Snape, ele é mencionado mais do que 1.698 vezes nos 7 livros de Harry Potter. Saca só, ao longo dos 7 livros, os outros personagens chamam Severo Snape de Severo Snape, de apenas Snape ou apenas Severo. Então, contando tudo isso, em Pedra Filosofal ele é mencionado 168 vezes. Em Câmara Secreta ele é mencionado 101 vezes. Em Prisioneiro de Azkaban, a gente tem 251 menções a ele. Em Cálice de Fogo, 242 menções. Em Ordem da Fênix, 349 menções. Em Enigma do Príncipe, 371. E em Relíquias da Morte, 325. E aqui eu não tô contando as vezes que o nome dele aparece nos títulos de alguns capítulos dos livros, tá? Então, somando os números de cada um dos 7 livros, a gente tem um total de 1.807 menções a Severo Snape. E eu nem tô contando as vezes em que os livros se referem a ele como Ranhoso ou Príncipe Mestiço. Porque aí a gente somaria 10 vezes que chamam ele de Ranhoso e mais 25 vezes que o nome Príncipe Mestiço aparece, e a gente sabe que esse nome se refere ao Snape, né? Então isso daria um total de 1.842 menções ao Snape. Pode ser que eu tenha perdido uma ou outra aí? Pode sim, eu não sou infalível, mas eu acredito que o número seja esse mesmo ou bem próximo disso aí. Mas com certeza não são apenas 1.698, beleza? Desculpa aí mais uma vez, mano. Eu não resisti. Eu vi o número que você colocou e eu tive que conferir. Eu tive que ir lá conferir. Mas pronto. Agora que eu tirei isso do meu caminho, eu consigo me concentrar em terminar de te responder. No fim das contas, o que tem a ver o número de vezes que o Snape é mencionado na saga em comparação com o número de vezes em que a aparência dele é descrita? O que isso tem a ver? Quer dizer que cada vez que um autor falar de um personagem, ele tem que mencionar a aparência física desse personagem? Então, das 1.842 vezes que o Snape é mencionado nos livros de Harry Potter, J.K. Rowling tinha que ter mencionado a aparência dele metade das vezes, tipo 921 vezes? Imagina isso, eu vou pegar um trecho qualquer aqui de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Por que Dumbledore não pode ensinar ao Harry? Perguntou Sirius agressivamente. Por que você? Porque suponho que seja uma prerrogativa do diretor delegar as tarefas menos agradáveis, disse Snape, que era um homem de pele pálida e nariz de gancho. E se virou para ir embora, a capa preta de viagem se enfunando como uma cauda. Espere um momento, pediu Sirius, sentando-se mais reto na cadeira. Snape, que tinha cabelos muito pretos e oleosos, se virou para encarar os dois desdenhoso. Gente, eu sei que esse exemplo que eu dei é bem ridículo, mas desculpa. Ele tá no mesmo nível do argumento, com todo o carinho do mundo. Honestamente, esse é um argumento muito fraco, muito raso. Ainda que a descrição física de um personagem apareça uma única vez,
pronto. Já se estabeleceu a imagem dele. A gente já tem definido como que ele é. Então é óbvio que o número de menções de um personagem, ainda mais um personagem que aparece tanto quanto o Snape, vai ser absurdamente maior do que o número de vezes que ele é descrito fisicamente. Não é isso que determina se a aparência do personagem é relevante para a história ou não. O que determina se a aparência de um personagem é relevante para a história é a forma como ela influencia na narrativa, na percepção dos outros personagens ou na maneira como o leitor compreende aspectos essenciais sobre esse personagem. Não é a quantidade de vezes que a aparência é descrita, mas sim o quanto ela contribui para a construção do contexto, das relações e do impacto que o personagem tem na trama. No caso do Snape, por exemplo, a aparência dele, o cabelo muito oleoso, o nariz de gancho, o pequeno descuido com a higiene básica na adolescência, a pele pálida, o olhar severo, a capa esvoaçante, tudo isso é mencionado o suficiente para estabelecer uma imagem que corresponde à personalidade dele e ao mistério que ele representa. Isso não significa que em boa parte das 1842 menções ao personagem a autora precisaria reforçar essas características. Uma vez que os traços principais estão bem definidos, o foco pode mudar para as ações, diálogos e desenvolvimento do personagem. Portanto, a relevância da aparência está mais ligada aos papéis simbólicos e práticos na história do que a repetição da descrição. Fez sentido? Enfim, para finalizar, só mais algumas coisinhas não menos importantes, algumas reflexões mais sérias que eu quero fazer aqui com vocês e eu espero que vocês consigam me entender. Primeiro, como eu falei anteriormente, e nunca é demais repetir, todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar do que quiser. Você realmente gostou da ideia de trocar a etnia do Snape? Beleza, direito seu. Direito todo seu, pô, tudo certo. A crítica aqui é direcionada apenas para aqueles que frequentemente tentam omitir, distorcer ou relativizar fatos canônicos óbvios e claros da história só para validar uma visão pessoal. Segundo, não é porque uma pessoa não gostou da ideia de um ator negro como o Snape que automaticamente essa pessoa tem preconceito racial. Eu sou negro. Eu não gostei da ideia. Você vai mesmo querer vir aqui dizer pra mim o que é racismo, depois de eu mesmo ter sofrido isso algumas vezes, várias vezes na minha vida? Eu vi uma série de criadores de conteúdo e fãs da saga negros que também não gostaram. É você mesmo que vai ensinar pra essas pessoas, pra esses criadores, pra esses fãs, o que é preconceito racial? Você aí que tá ensinando racismo pra todo lado e que provavelmente nunca sequer passou perto de ter sentido isso literalmente na pele. E terceiro, eu vi por aí algumas insinuações de que ao dar a minha opinião eu tô abrindo espaço pras pessoas que têm preconceito se manifestarem. Então deixa eu ver se eu tô entendendo bem isso aqui, tá? Deixa eu ver se eu entendi esse lance. Quer dizer que vocês, que têm uma opinião diferente da minha, e até aí tudo certo, porque ninguém tem que pensar igual mesmo, enfim, vocês podem falar o que quiser, inclusive podem insinuar que as pessoas são preconceituosas por pensar diferente de vocês, mas eu e as outras pessoas que pensam parecido comigo precisamos nos calar, porque senão a gente vai estar dando lugar aos preconceituosos e aos racistas. Putz, mas que argumentozinho mais conveniente para que só um lado tenha voz, né? Maravilhoso, vocês falam o que vocês quiserem e o outro lado fica quietinho. Bela estratégia. Maravilha. Eu também vi gente por aí, e inclusive vieram dizer isso pra mim pessoalmente, que não tem problema dar opinião, mas que muita gente esconde o racismo por trás da opinião. Tudo certo. No íntimo, todo mundo sabe que isso acontece mesmo. Mas como que vocês conseguem definir isso, arautos da justiça? Falar quero fidelidade é o mesmo que dizer sou preconceituoso? Como que vocês conseguem acessar a mente, o coração e as intenções da pessoa sem nem ao menos conhecer elas para definir se isso é só uma opinião ou se tem algum tipo de preconceito escondido ali? Será que sou só eu que acho que isso é uma coisa muito perigosa e muito conveniente de se dizer? Outro dia eu vi uma publicação que dizia mais ou menos assim, ó: racismo é crime e eu não vou admitir isso mesmo com qualquer disfarce de querer fidelidade à história. Olha, à primeira vista, parece uma mensagem linda, impactante, totalmente antirracista, né? Mas será que sou só eu que percebo o nível de irresponsabilidade disso?
Tá querendo dizer o quê? Que todo mundo que não gostou da possibilidade de uma mudança de etnia porque gostaria que o Snape da série fosse fiel ao Snape dos livros é racista? O racismo é mesmo um crime. E um crime inafiançável e imprescritível no Brasil. E ainda bem que é. Mas acusar alguém de racismo de forma leviana, falsa e sem provas concretas também é crime. E pra mim, quando é feito nitidamente pra pagar de bonzinho, pra receber biscoito na internet, deveria ser um crime mais pesado ainda. Pena que não tem nada na lei sobre isso, né? Mas e aí? Como é que a gente faz num caso como esse? E aí, cara, e aí, na mesma publicação que eu citei agora há pouco, a pessoa diz que o mais absurdo na mudança de etnia é que o possível ator escalado é lindo demais. E o Snape é descrito como horroroso nos livros. Olha só a futilidade da publicação, cara. A pessoa sai de racismo, um assunto extremamente pesado e sério, e vai pra questão mais rasa do mundo, de ser bonito ou feio. E aí a minha mente buga também, cara, porque afinal de contas, a pessoa quer a fidelidade do Snape ser feio, mas a mudança de etnia não tem problema. Afinal, fidelidade é importante ou não? Eu não tô entendendo mais nada, bicho. E aí, deixa eu falar uma coisa. Se você acha que você tá combatendo o racismo com esse tipo de postagem na internet, você tá redondamente enganado. Isso não é combate ao racismo, isso é banalizar o racismo, é tornar o racismo menos grave do que ele realmente é. Você tá enfraquecendo a causa, tá atrapalhando a luta de quem realmente tá buscando um mundo sem preconceito. E olha só, eu nem sou daqueles que acha que pessoas brancas não podem falar de racismo, tá? Pelo contrário, eu acho que todos podem e devem contribuir contra o preconceito em qualquer nível, em qualquer esfera. Você, como uma pessoa branca, pode ajudar e muito no combate ao racismo, estudando a história e a cultura negra. Você, como uma pessoa branca que tem consciência de que o racismo existe e precisa ser combatido, pode conscientizar seus amigos e a sua família sobre isso também. Então você tem muito a contribuir. Essa não deveria ser mesmo uma luta só das pessoas negras. E eu tenho visto muita gente branca pela internet nessas últimas semanas com aquele tom de querer ensinar pra nós negros como ser negro. Aí fica complicado. Porque aí é o poste fazendo xixi no cachorro, né? Vejam só, o racismo se combate punindo os racistas de verdade e educando a população e não tentando privar as pessoas do direito que elas têm de se expressar. Por exemplo, se tem gente indo atacar o ator no Instagram dele, como a gente sabe que aconteceu, então a gente vai combater essas pessoas. Não fiquem por aí insinuando que quem não gostou da ideia tem alguma responsabilidade nisso. Aqui eu não incentivo ninguém a fazer esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, eu já expressei a minha opinião dizendo que isso é repugnante. Por favor, se você acompanha o meu canal, não faça esse tipo de coisa. Eu já sofri com coisas parecidas com isso e eu não desejo isso pra ninguém. Então, se você tem algum respeito por mim, algum carinho por mim e acompanha o canal, não faça isso. Se o Papa Essiedo realmente foi escolhido pra ser o Snape na série de Harry Potter, por favor, recebam ele bem. Porque ele é um ser humano e ele vai precisar disso. Então, enfim, existem aqueles que se aproveitam da situação para destilar o ódio por aí? Sim, existem. Mas a gente tem que combater esses, quando eles aparecerem de maneira clara. E não tentar calar os bons só porque eles pensam diferente de outros bons. Afinal, até mesmo os bons pensam diferente, não é mesmo? Não pensem que vocês estão combatendo o racismo ou qualquer tipo de preconceito ficando na internet de maneira leviana e irresponsável, acusando as pessoas de cometerem crime. Façam algo prático. Participem de eventos planejados para combater o racismo. Façam doações a instituições que combatem o racismo. Trabalhem como voluntários em organizações que cuidam de crianças negras, pobres e carentes. Se você realmente presenciou um ato racista na internet ou fora dela, então denuncie isso de maneira formal. Não fica aí de insinuaçãozinha, porque fazendo isso você só passa a imagem de ser um hipócrita aproveitador querendo aparecer como o bonzão para ganhar like e engajamento na internet. Para de ficar bancando o ativista de internet. E ó, vocês não me veem falando disso. Aliás, vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso na internet. Primeira vez que eu vou dizer isso aqui num vídeo do canal. Mas durante os anos de 2009 a 2011 eu morei na África, morei em Cabo Verde, prestando serviço voluntário, ajudando comunidades à minha volta em qualquer coisa que eles precisassem. Isso sim
é fazer algo a respeito de combater o preconceito e de auxiliar o próximo. E eu não tô falando isso pra me gabar não, tá? Eu não fiz nada mais do que a minha obrigação como ser humano, como cidadão do mundo, como cidadão desse planeta que a gente tanto ama. Eu não preciso de aplauso por fazer o que todo mundo deveria fazer. Eu só tô falando isso na tentativa de motivar alguns de vocês a fazerem algo parecido. Hoje em dia a gente vê tanta porcaria na internet que eu acho que tá na hora da gente começar a, de vez em quando, externar algumas coisas boas que a gente é capaz de fazer. Talvez com isso algumas pessoas se sintam mais inspiradas e motivadas a fazer algo parecido, a fazer o mesmo. Então essa era a mensagem que eu tinha pra vocês nesse vídeo aqui. Mas ó, se você chegou até aqui, clica nesse botão e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tá vendo aí na tela? Estão aparecendo algumas sugestões de vídeo para vocês assistirem caso ainda não tenham feito isso. Escolhe um aí e continua por aqui no canal. A gente se vê, hein? Akio Nok!